Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Cuidados com o transporte escolar. O início do ano letivo está próximo e é preciso atenção na hora de contratar esse tipo de serviço. No Conexão de hoje, você confere uma reportagem que vai mostrar a ação de vistoria de vans escolares feita pela Secretaria de Segurança e Defesa Comunitária de São Leopoldo. Também como garantir a segurança dos filhos no caminho para a escola. No estúdio, vamos falar sobre o Banco de Alimentos do Vale dos Sinos, que precisa de doações para manter o trabalho em dia. Tem também o quadro Toque Conexão. Camila Keu fala sobre Pulp Fiction, uma das obras-primas do diretor Quentin Tarantino. E ainda tem a previsão do tempo para sexta-feira no Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Banco de Alimentos do Vale dos Sinos realiza um trabalho em benefício às comunidades de baixa renda. Atualmente, são cerca de 80 entidades atendidas em 4 cidades da região: Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Portão e Esteio. E nessa época de férias, o espaço está à espera por mais doações. E é para falar mais sobre isso e sobre as ações para 2014, recebemos aqui no estúdio Jair Reginato, coordenador do Banco de Alimentos do Vale dos Sinos. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, em nome do nosso diretor-presidente, o padre José Ivo Folman, também vice-reitor da Unicinos por coincidência. Tá certo. Então, Jair, para a gente começar essa conversa, é importante falar que o Banco de Alimentos, nesse período de janeiro, ele ficou fechado, né? Explica para a gente por quê. Nesse período de janeiro, normalmente a gente tem que dar férias para os nossos funcionários, apesar de que são só 2, uma nutricionista e um auxiliar de estoque, mas também tem direito a essas férias. E como a maioria das instituições, ou a grande parte delas, faz esse recesso, vamos dizer assim, então o Banco de Alimentos aproveita esse espaço para também dar férias aos seus colaboradores. Mas a gente sabe, de qualquer forma, que essa época do ano, marcada pelas férias, geralmente não tem tantas doações, elas são mais esporádicas, né? Isso acontece, essa baixa acontece? Com toda a certeza. Nós nos precavemos, em dezembro a gente tem mais do que uma coleta, principalmente através do Sábado Solidário e algumas outras ações, exatamente para dar suporte a esse mês de janeiro. Então, no mês de janeiro a gente faz, no mês de dezembro, a gente faz a distribuição normalmente e dá um suporte, um apoio, uma distribuição maior para que aquelas que estejam em operação tenham, então, condições de passar o mês de janeiro. E o abastecimento para o mês de fevereiro é suficiente? Nós temos uma disponibilidade porque a gente também recebe, além das arrecadações que são feitas no município, nós temos o suporte da rede de Banco de Alimentos de Porto Alegre. Então, nesses momentos também existe um incremento, uma doação maior por parte da rede de bancos, que nos possibilita, como não temos arrecadação nem em janeiro e nem em fevereiro, a não ser esporádicas, então nós tenhamos desse suporte. Hoje a gente está com cerca de 7, 8 toneladas de alimento que nos permitem, no mês de fevereiro, fazer as doações naturalmente, já projetando que em março a gente começa normalmente com o Sábado Solidário. Certo, essas doações são cada vez mais necessárias e é importante as pessoas saberem quais são os alimentos mais esperados por vocês para essa coleta. Bom, eu vou numerar todos. É arroz, feijão, açúcar, farinha. Enfim, nós temos muita doação quando a gente recebe normalmente da coletividade. Evidente, o pessoal não vai pegar o alimento mais caro. Então, normalmente, o arroz sempre tem uma disponibilidade maior, mas tudo sempre é bem-vindo. Arroz, feijão é básico para nós. A gente sente uma necessidade maior de leite, de farinhas, de massas, né, de até óleo. O sal também, porque o sal, às vezes, a gente vê que nas campanhas eles dizem alimentos não perecíveis, exceto sal. Mas as pessoas pensam também, mais né? no arroz e no açúcar, né? Minha sensação é essa. Normalmente mais no arroz e no açúcar. Evidentemente, o salzinho é bom para claro, e tem que equilibrar também, exato. né? Não tem só como recolher, claro, são bem-vindos, né, os pacotes de arroz, certeza. de açúcar, mas precisam vir os outros também, com certeza. Certamente. Bom, a gente comentou antes, né, que o Banco de Alimentos do Vale dos Sinos abrange 4 cidades aqui, né, da região. E como são identificadas as necessidades dessas entidades? Vocês distribuem determinados alimentos de acordo com a realidade de cada região? Normalmente a gente faz um cadastro. Toda instituição é bem-vinda ao Banco de Alimentos. Hoje a gente trabalha com cerca de 80 instituições.
cadastradas. Qualquer uma outra que queira fazer o cadastro junto ao banco é bem-vindo. Lógico que, como nós recebemos os alimentos a serem distribuídos da coletividade, nem sempre a gente vai ter toda a disponibilização para essas instituições. Mas o que é feito? Um cadastro, esse cadastro básico, que vai constar aqueles dados mais técnicos, CNPJ, para ver a regularidade da instituição. Logo após isso, é feita uma visita pela área de nutrição, que é o órgão mais importante, é o departamento mais significativo do banco de alimentos, de todos eles, e aí então é feita uma avaliação in loco da real necessidade de cada uma dessas instituições. Existe com o apoio do pessoal da Unicinos, né, da área de nutrição da Unicinos, que nos presta essa parceria, vamos dizer assim. Então, é feito uma avaliação per capita da necessidade. Se tem 10 integrantes nessa instituição, é uma quantidade de alimentação que é fornecida. Se tiver 50, evidentemente, vai ser outra. Então, essa avaliação nos possibilita também com que a gente possa equalizar um pouquinho mais essa distribuição dos alimentos. E o que faz com que uma instituição dessa saia, então, dessa lista? Porque o senhor disse que tem aí cerca de 80 entidades, mas pode ser que algumas saiam, outras entrem, isso acontece? Perfeito, pode acontecer sim. Algumas fecham, evidentemente, outras, por receberem donativos de uma série de outros meios, passam a não ter essa prioridade, não ter a necessidade, vamos dizer assim. Por exemplo, tem recursos do município, de repente a necessidade deles é menor do que aquelas outras que estão cadastradas. Então, não é uma questão de sair, não é uma questão de exclusão. Eles estão lá. Nós temos hoje o registro de cadastro de 144 instituições. Estamos atendendo, o que aconteceu em 2013, em torno de 80 delas. É que as outras não houve necessidade ou não precisaram desse suporte do Banco de Alimentos. Esse espaço que fica em São Leopoldo, ele é suficiente para atender, se essa demanda aí de doações ela for maior? É um espaço suficiente para atender tudo isso? Porque a sede já foi modificada, ela era outra anteriormente, né? Agora ela está num espaço maior. Então, quer dizer que se houverem mais doações, vocês têm espaço para receber todo esse conteúdo, todo esse alimento? Perfeito, existe espaço suficiente, porque o propósito não é deixar alimento nenhum em depósito, é receber esses alimentos doados pela coletividade e repassar. Então, repito, a gente tem um estoque de reserva, vamos dizer assim, sempre girando em torno de 4 a 5 toneladas, porque além das necessidades mensais dessas instituições, a gente tem esses eventos que, de repente, com as enchentes que aconteceram em meados desse ano, então a gente conseguiu também dar, desse ano não, do ano passado, a gente conseguiu dar suporte também. Também então, pode colaborar. O objetivo não é, então, a gente deixar nada estocado. Recebeu, repassa. Bom, e agora em março tem o Sábado Solidário, né? O retorno do Sábado Solidário. Como é que funciona, então, essa ação de vocês? Nós temos, e aí a gente tem que agradecer a parceria que a gente tem com as instituições tipo Rotaries, Lions, parceiros voluntários, associações de empresa. São em torno de 150 colaboradores. Nós nos dispomos a ficar na frente de 14 mercados atualmente nessas 4 cidades, a receber as doações que a coletividade nos oferece. Isso nos dá em torno de 3 a 4 toneladas por mês, que aí, então, a partir de março se torna normal. Todos os primeiros sábados, normalmente no primeiro sábado, a não ser que ocorra alguma eventualidade, exato, feriado, exatamente. Normalmente, nesse primeiro sábado, esse pessoal está disponível para receber as doações da coletividade. Nesse março, por exemplo, tem o Carnaval no primeiro fim de semana, né? Então... exatamente. O dia 1 não é um dia propício para a gente fazer a arrecadação. Então, vai ser no dia 8 de março, é o nosso primeiro dia de arrecadação nesse ano de 2014. Mas já em abril volta para o primeiro sábado, então... Perfeito, normalmente.
Certo, Jair, o senhor comentou aí durante a entrevista essa parceria que tem com o curso de nutrição, né, dos alunos poderem participar também e agirem aí diretamente nessas entidades que também precisam de orientação, né, desse balanceamento dos alimentos. Existe algum projeto, algum plano aí de vocês intensificarem essa parceria, até incluir o curso de gastronomia, por exemplo? Não é propriamente intensificar, porque isso é feito desde o início, desde a criação do banco, existe essa parceria com o curso de nutrição da Unicinos e agora com o curso de gastronomia também da Unicinos, porque o propósito do banco é desmistificar o aspecto assistencialista. Nós não queremos pura e simplesmente pegar o alimento e passar adiante. O nosso propósito não é eliminar a fome, é ajudar na segurança alimentar. Então, a gente tem uma série de ações que são feitas nas instituições, nas próprias merendeiras dessas instituições, qualificando para que a alimentação chegue mais saudável ao necessitado, aquele que vai se beneficiar dessa alimentação. Tá certo, muito bacana. Bom, o Jair comentou aí com a gente do Sábado Solidário, mas as pessoas também podem fazer outro tipo de doação, procurar a entidade. A gente tem o contato, né, Rodrigo? Isso. De como é que as pessoas podem procurar o espaço? As doações podem ser feitas, então, no banco de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, 1 da tarde até às 7 da noite. O banco fica na rua Doutor Hillebrand, número 595, bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Isso mesmo. E a gente tem também o telefone de contato, é o 3588-1390. E também as pessoas podem acessar a página do Facebook, que é o facebook.com/bancodealimentos.vale dos Sinos, e fazer sua doação, também colaborar e fazer parte desse bonito trabalho que vocês desenvolvem, não é isso, Jair? Perfeito, com toda certeza. Toda a doação é sempre bem-vinda. Aí nós nos disponibilizamos também em alguma eventualidade de não poderem entregar, de buscar. A gente tem um carrinho que também é doado pelo Sistema Fiergs, que a gente pode também fazer essa arrecadação. Não nos importamos com isso, não. Até pelo contrário. Bacana, Jair. Bom, a gente continua nesse 2014 acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigada pela presença, pelas informações. Até a próxima. E eu agradeço essa oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigada. A seguir, vamos falar sobre os cuidados com o transporte escolar. É um instante só, a gente já volta.